Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Meu nome é Liliane, eu sou espírita e com formação em teologia e eu estou compartilhando com vocês o estudo do Livro dos Espíritos. Esse vídeo e os outros dessa série é para você que gosta de estudar, quer ter conhecimento, mas pode ter uma certa dificuldade em estudar sozinho. Então a proposta aqui é a gente estudar juntos, tentar entender os detalhes. Se você tiver alguma dúvida, deixe uma pergunta no comentário. Se eu souber, eu vou procurar responder. Aproveita, entra no meu canal, se inscreva, curta esse vídeo, compartilhe, que a finalidade primeira é divulgar o conhecimento. Afinal de contas, se hoje eu estudo, é porque alguém também me ensinou, teve a paciência de compartilhar o seu conhecimento comigo. Então, esta é a ideia. Este é o primeiro vídeo de um título um pouquinho estranho, prolegômenos. Poxa, né? Que palavra esquisita. O que significa prolegômenos? Vem do grego e significa conversas ou fatos preliminares. Antes da gente entrar no estudo do Livro dos Espíritos propriamente dito, nós vamos ver esses detalhezinhos que Kardec achou por bem colocar antes do estudo propriamente dito. Existe também na minha playlist lá no canal uma série de vídeos, na verdade são 29 vídeos sobre a introdução do Livro dos Espíritos. Mas introdução é uma coisa chata, eu pulo, não leio. Vai perder muita informação. Kardec era um professor por excelência e ele primava por explicitar conceitos, ideias, porque quando a gente vai falar sobre algum estudo, a primeira coisa que a gente precisa determinar. Por exemplo, eu vou falar sobre construção de casas. Bom, mas você está dizendo casa de madeira, de tijolo, de bloco, casas construídas no Brasil, na América Latina, na Europa. Então você tem que delimitar o assunto e é o que ele faz muito bem na introdução do Livro dos Espíritos. Com os prolegômenos, o que ele vai fazer? O que ele vai trazer para a gente? Primeira coisa, vai apresentar as regras de um estudo. Regra de estudo, calma que você vai ver que é bastante interessante. Ele vai explicar o método dele, porque daí eu vou entender como é que ele chegou a determinadas conclusões. Vou dizer, foi por isso. Vai ajudar também a entender o tema principal, mas não vai dar a resposta no final, né? Resumindo, e a resposta final. Só recordando que o livro diz muito de como ele foi concebido. Livro dos Espíritos, não é o livro de Allan Kardec, não. Por que Livro dos Espíritos? Porque aqui Kardec coletou respostas, mas para você ter uma boa resposta, você precisa fazer uma boa pergunta. Ele fez as perguntas, colocou para várias reuniões mediúnicas, vários médiuns, vários locais, pegou todas as respostas, comparou uma com a outra, viu o que elas tinham em comum, a ideia principal e colocou. E quando ele achou necessário, ele também acrescentou alguns comentários, tudo sob orientação de uma equipe de espíritos que direcionava o trabalho dele. Tinha uma espinha dorsal. Se nós pegarmos, existe a obra que Kardec codificou, ou seja, colocou em códigos, em leis,
existe toda uma lógica que se inicia no Livro dos Espíritos, passa pelo Livro dos Médiuns, passa pelo Evangelho segundo o Espiritismo, passa por o céu e o inferno e culmina na Gênese. Ah, mas só isso? Não. Primeiro, né, que o estudo dessas 5 obras já seria trabalho por uma vida inteira. Durante muito tempo, ele editou a Revista Espírita, onde ele desenvolvia certas ideias que mais tarde iam estar presentes nos livros. Chega de enrolação, vamos à leitura dos prolegômenos. Fenômenos que escapam às leis da ciência vulgar, quer dizer, da ciência comum, manifestam-se por toda a parte, revelando, na causa que os produz, a ação de uma vontade livre e inteligente. Ele está dizendo sobre a época em que ele vivia, onde o fenômeno das mesas girantes aparecia, eram mesas que se movimentavam, depois começaram a dar respostas e, pasmem, tinha sentido as respostas que essas mesas davam. Kardec, esperto, disse: mesa não pensa, alguma coisa que pensa está por trás disso. E foi atrás da investigação. Vamos continuar. Diz a razão que um efeito inteligente deve ter como causa uma força inteligente, e os fatos provaram que essa força pode entrar em comunicação com os homens por meio de sinais materiais. No começo, muito primitivo, era assim, por exemplo, uma pancada para sim e 2 para não. E foi assim a conversa. Difícil conversar assim, né? Parece certas pessoas que você está conversando, ela está no celular, ela responde sim ou não só. Mesma coisa, complica. Depois eles desenvolveram uma outra combinação. Uma pancada para A, 2 para B, 3 para C e assim sucessivamente. Bom, enrolado, né? Uma palavra, por exemplo, que tenha 15 letras, imagine o trabalho para conseguir entender tudo aquilo. Tudo bem. E aí, esses próprios seres que estavam se comunicando, que hoje nós sabemos que são espíritos, falaram assim: olha, faz o seguinte, coloca uma prancheta, uma cestinha ou uma prancheta, um lápis na ponta, as pessoas colocam as mãos em volta da cesta ou da prancheta e ela vai escrever. Aí a coisa fluiu, começou uma comunicação muito mais rápida. E aí ele disse assim, né? Esses espíritos disseram assim: puxa vida, não precisa da prancheta nem na cestinha, põe o lápis na mão e a pessoa vai escrever. Mas não é assim, eu acho que... Não, a pessoa estava aqui psicografando, como a gente chama hoje, mas estava assim: nossa, olha, você viu, fulana vai casar, né? Olha que bacana. Escrevendo outro assunto completamente diferente. Isso tudo foi se desenvolvendo ao longo do tempo. Interrogada sobre a sua natureza, essa força declarou pertencer ao mundo dos seres espirituais que se despojaram do invólucro corpóreo do homem. Assim é que a doutrina dos espíritos foi revelada. Eles disseram assim: olha, o negócio é o seguinte, nós já vivemos como vocês, nós já morremos e aqui nós estamos sem esse corpo de carne. É só isso. E aí eles revelaram esse universo que até então era desconhecido, que era do mundo espiritual. As comunicações entre o mundo espiritual e o mundo corpóreo fazem parte da natureza das coisas e não constituem nenhum fato sobrenatural, razão pela qual encontramos seus vestígios entre todos os povos e em todas as épocas.
hoje se generalizaram e se tornaram patentes para todos. Desde que o homem é homem, existem relatos de comunicação entre os espíritos dos chamados mortos e dos vivos. Um local que é repleto disso também é na Bíblia. Ah, mas não, tá? Tem muitos relatos. Depois, se vocês tiverem interesse, deem um Google aí que vocês vão ver. Você pode acreditar ou não, mas que está escrito lá, tá. Os espíritos anunciam que chegaram os tempos marcados pela providência para uma manifestação universal e que, sendo eles os ministros de Deus e os agentes de sua vontade, sua missão é instruir e esclarecer os homens, abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade. Não foi assim um espírito, eu estou sem fazer nada, está muito chato aqui, essa vida no mundo espiritual, vou lá, vou fazer uma mesa se mexer aqui, outra lá, vou dizer que nós já morremos, mas a vida continua. Não, foi todo um grupo de espíritos direcionados, coordenados, que vieram trazer uma coisa diferente. Que ideia diferente? É que a vida não acaba com a morte. Isso vai trazer uma série de implicações, porque eu sei que se eu entender que a minha existência não vai desaparecer após a morte, eu vou ter a minha vida com um olhar diferente. E é isso que pretende a doutrina espírita. Através da reencarnação, eu ter uma noção diferente da minha atual existência. Para o vídeo não continuar muito longo, não ficar muito longo, melhor dizendo, continuamos na próxima semana. Muito obrigada, espero contar com a presença de vocês, assistindo, comentando, compartilhando. Até mais!